Graça e paz, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, por que não? Sei que alguns irmãos também estão acompanhando aí o estudo das mulheres da Bíblia. E dando continuidade ao nosso estudo sobre mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Joquebede. Joquebede, uma mulher que a Bíblia vai falar de forma pontual, porém de uma forma muito marcante. Ela faz parte daquelas mulheres que fizeram história no seu tempo e nos marcaram até hoje, né? E para nos auxiliar nesse estudo, nós temos aqui a palavra de Deus. Os textos que nós pegamos foi Êxodo, capítulo 6, versículo 20. E Arão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Outra referência que nós temos está em Números 26, versículo 59. E o nome da esposa de Arão era Joquebede, filha de Levi, a quem sua mãe gerou de Levi no Egito. E Arão, ela gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. Um texto também muito interessante que nos auxilia nesse nosso estudo está em Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Nesse texto é interessante que mesmo, assim, não foi citada Joquebede nominalmente, mas nós podemos extrair daqui um exemplo de coragem e confiança na providência e soberania de Deus. Joquebede estava diante de uma situação muito difícil, de um contexto vivido naquela época, a gente sabe, onde tinha sido emitido um decreto de Faraó, onde todos os bebês meninos hebreus deveriam morrer. Olha que dor, que situação, que dificuldade diante daquele momento. Joquebede podia ter pensado e ficado naquele pensamento de sofrimento, de dor. Podia ficar presa a esse pensamento dizendo: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim? Olha a situação, olhe para mim a situação que eu estou vivendo. O Senhor esqueceu? Mas ela agiu diante de uma situação de adversidade, ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude. Ela pegou um cesto, colocou aquele bebê recém-nascido dentro daquele cestinho. Aquela criança, um recém-nascido, colocou dentro do cesto e entregou. Colocou no rio. Naquela ocasião, Joquebede não tinha ideia do que iria acontecer no seu futuro, no futuro daquela criança. E eu pergunto aos irmãos: você tem ideia do que vai nos acontecer daqui a 15 dias, daqui a um mês? Diante dessa gama de situações, de projeções que falam de um colapso do sistema de saúde, que fala dos impactos terríveis na economia desta nação.
que fala sobre os efeitos tenebrosos sobre a saúde mental dessa população. Joquebede não tinha como imaginar que aquele bebê que ela colocou no cesto e entregou ao Senhor seria um libertador de uma nação, que seria Moisés. Ela não tinha noção. Ela não sabia naquele momento que aquele bebê recém-nascido seria Moisés. Hoje, nós também não sabemos, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, o que vai acontecer na nossa vida. Assim como naquela situação, Deus sabia o que ia acontecer, Deus também sabe o que vai acontecer na tua vida. E nesse momento eu te convido a colocar dentro desse cesto aquilo que você ama, aquilo que te angustia, aquilo que te causa e te leva a alguma preocupação. Coloca nesse cesto e entrega ao Senhor. Eu finalizo essa breve reflexão com Salmo 46. O Salmo 46, a gente fez um estudo sobre ele no nosso culto aqui em casa e como Deus falou conosco. Falou grandemente, profundamente conosco. Salmo 46 diz, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Versículo 7: O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que bom! Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, descanse o seu coração, entrega ao Senhor e confia que Ele vai cuidar, proteger, zelar. Irmãs, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.